Fala galera, bem-vindos ao canal da Congergs Polo E. Antes da gente começar, já curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do que tá rolando por aqui. Agora tu já pode curtir o conteúdo. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui então para iniciar nossa roda de conversa aqui da Congergs Polo E, né, sobre o tema valorização à vida. E temos aqui hoje nossos convidados. Eu sou o Juan, aqui de Torres, evangelizador de Bezerra de Menezes, e aqui comigo a Brenda. Boa noite, pessoal. Eu sou a Brenda, aqui de Torres também, evangelizadora. Conosco também a Gil. Oi, gente, boa noite. Eu sou de Torres também, evangelizando do Juan e da Brenda. A Lívia. Oi, gente, eu sou aqui de Torres também, sou jovem da Centro Espírita Bezerra de Menezes. E o Gui. Fala galera, tudo bom? Eu sou o Gui do Litoral, né? Eu ia dizer que eu sou jovem, mas já não dá mais para esconder a idade, né? Estamos aí nessa batalha, palestrante, estamos sempre aí tentando contribuir na tarefa do Cristo, né? É isso aí. Então, pessoal, nossa roda de conversa vai funcionar assim. Nós coletamos aí com a ajuda do Gabriel, que está aqui na nossa produção, nós coletamos perguntas de alguns jovens aí do Polo E a respeito desse tema. Então agora nós vamos passar um videozinho com a primeira pergunta, que é a pergunta do João. Roda o vídeo do João aí. Pessoas da Congergs, meu nome é Pedro Manuel, do Círculo da Luz de Osório, do Polo E, e hoje lhes faço uma pergunta. O que é a depressão para os espíritas? Então, Lívia, o que é a depressão? Então, a depressão é uma doença do corpo e do espírito, por isso está diretamente ligada com o campo espiritual, e é ocasionada por diversos motivos. Um deles são os débitos do passado ou até mesmo a obsessão. O espiritismo pode ter papel fundamental na cura da doença, mas nunca vai ser exclusivo. O tratamento material com profissionais da saúde também é essencial. O objetivo das encarnações ou existências geralmente estão ligados a conflitos do passado, superação de conflitos, aperfeiçoamento de sentimentos e muitos outros temas. Mas esses temas em questão podem estar diretamente ligados com a depressão, por serem provas a ser concluídas nessa encarnação. Mas muitas pessoas acabam ficando vulneráveis com vibrações inferiores ou com as tentações do mundo terrestre. Por isso, o autoconhecimento é muito importante para conseguirmos saber o que está acontecendo com nós mesmos e conseguirmos procurar ajuda. Desde o nosso planejamento reencarnatório, buscamos a nossa evolução e colaborar na obra da criação, tentando sempre ser a melhor versão de nós mesmos. A partir disso, é fundamental sempre ajudarmos e acolhermos o próximo, que está num momento sensível ou numa situação pior que a nossa. Tudo o que passamos sempre tem um porquê e uma relação com a nossa evolução. Muito bacana, muito bacana. Alguém quer comentar alguma coisa? Gui, o teu microfone. Eu posso comentar, Ru. É muito interessante isso que a Lívia falou, né? Da questão do autoconhecimento, né? E a gente se conhecer e também não ter em problema nenhum a gente estar se sentindo triste, a gente até mesmo estar com depressão, né? Se a gente se sentir nesse caminho, a gente precisa buscar ajuda. E isso pode ser, às vezes, muito difícil, né? A gente buscar ajuda, aceitar ajuda, é muito difícil. E a depressão ela é uma doença extremamente complexa, porque assim como a Lívia falou, né, é uma doença que ela acontece no campo físico e no campo espiritual. Então eu preciso buscar ajuda e auxílio no campo físico e no campo espiritual. Então eu preciso ter um tratamento com médicos, com psicólogos, até mesmo com psiquiatras, né? E eu preciso investir na minha espiritualidade. Eu preciso educar os meus sentimentos, eu preciso olhar para mim com amor, né? Assim
com esse tratamento de 2 vias, a gente vai conseguir sair, né? E também ajudar pessoas que estejam em depressão. Perfeito, perfeito. Então, vamos para a pergunta da Andressa. Roda a pergunta da Andressa aí. Oi, aqui quem fala é a Andressa, sou daqui do Litoral. Sou uma evangelizanda da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes aqui de Torres. E eu tenho uma pergunta. Qual a importância da família quando alguém está em depressão? Qual a importância da família no processo depressivo? Então, Gil, tens a resposta para nós? Então, Rô, a importância da família no processo é de extrema importância, né? Porque a nossa família é a nossa primeira base. Quando a gente volta, né, para esse plano, a gente volta com algumas cargas de coisas que a gente precisa cumprir para evoluir, né? E se a gente está passando por isso, está nessa família, porque eles têm sim, nós temos também, como evoluir junto a eles e melhorar, né? E com isso, não só a nossa família, pai, mãe, irmão, mas também amigos, né? O centro espírita é muito importante para isso, porque eles podem nos ajudar de outras formas. A gente é muito influenciado, como a Lívia falou, por obsessores, e a gente também pode ser influenciado por outros lados, né? Por lados muito positivos. E com essas energias positivas, tanto da família quanto do centro espírita, quanto amigos, a gente consegue, né, passar por esse processo de uma forma muito melhor. Então, é sempre importante juntar tudo isso e trabalhar para que a gente consiga sempre buscar a evolução, e a ajuda dessas pessoas é muito importante, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Gil, microfone. É legal que a Gil estendeu a família para também os amigos e também o centro espírita, né? Porque os espíritos da codificação vão nos falar que os laços que nos unem não são somente os laços físicos, corporais, o sangue, né? A gente costuma brincar que o sangue, até um mosquito pode ter o teu sangue, né? E os laços que nos unem em família, eles são do espírito, né? Então a nossa família muitas vezes se estende aos nossos amigos, aos nossos companheiros de centro espírita, enfim, né? Só que acaba que muitas vezes é na família, a nossa família mesmo, assim, né? Que a gente está aí desde criança com eles, são as pessoas mais próximas e que mais convivem conosco durante bastante tempo. E a gente precisa entender que, como a Gil falou, a gente está ali para se melhorar, para um ajudar o outro, para um se apoiar. E a gente vai fazendo essa troca, e essa troca ela tem 2 lados, né? Assim como eu preciso buscar apoio na minha família, eu também preciso ser aquele que apoia, aquele que se coloca à disposição de ajudar. E para isso a gente precisa fazer um exercício que às vezes para nós é difícil, né? Que é o exercício de escutar. A gente gosta muito de falar, a gente gosta muito de dar nossa opinião, e a gente tem a solução, às vezes, para o problema do mundo. Mas, às vezes, o que aquela pessoa que está do nosso lado precisa é alguém que escute. E pode parecer simples, né? Mas, às vezes, é uma tarefa bem difícil. Porque, às vezes, a gente não consegue ouvir o outro. E ouvir não é simplesmente ficar em silêncio. Pode ser, pode ser. A gente deixar o outro falar. Não, ouvir é estar ali. A única e maior coisa que a gente pode dar para alguém é a nossa presença. Eu preciso estar ali, né? Mesmo que agora não seja de uma maneira física essa presença, eu preciso estar presente na relação. Eu preciso estar inteiro ali. Então a gente vai sentar para conversar, eu e a Lívia, e eu tenho que estar ali prestando atenção no sentimento da Lívia, eu preciso estar ouvindo ela, eu preciso estar escutando ela. Porque às vezes é nesse movimento de prestar atenção uns nos outros que a gente vai identificar, opa, peraí, a Lívia não tá legal, a Lívia já faz dias que não tá legal, ou a Gil tá dando sinais de tristeza, essa tristeza dela parece que não se cura, parece que ela nunca tá alegre. Porque quem tem depressão,
muitas vezes não consegue verbalizar. Muitas vezes não consegue dizer assim, pessoal, me ajuda porque eu tô ruim, tô numa bad. A maioria das vezes a pessoa não consegue verbalizar isso e a gente que está ao redor dessa pessoa precisa estar atento aos sentimentos dos outros, né? Precisa olhar com carinho, né? Com carinho de ver assim, o fulano tá irritado, será que essa irritação é só estresse ou será que essa irritação é porque ele não tá bem com alguma coisa, né? Muitas vezes a gente pode salvar uma vida, pessoal, estando atento aos sinais que aquela pessoa vai nos dar. E por mais que às vezes a gente não tenha paciência, eu acho que é a palavra, para escutar, porque muitas vezes é cansativo também escutar, às vezes é muito, muito importante com que a gente escute e preste atenção, porque uma pessoa que está com depressão, gente, provavelmente ela não vai querer conversar, ela vai ficar um pouco mais na dela, mais retraída, né? E às vezes só a nossa palavra pode ajudar muito, assim, ela desabafar, escutar o que ela tem para falar e ajudar nesse sentido é muito importante. E como a família tá ali contigo muito mais parte do tempo do que algumas outras pessoas, por exemplo, é muito importante que vocês tenham esse contato com a família de vocês. Às vezes confiar a ponto de explicar, de deixar alguma coisa passar. Ai, mas os meus pais dizem que é, sei lá, bobagem. Sabe, senta, explica, conversa, pode ser que seja mais fácil de entender. E eu acho que também essa parte de só escutar, assim, é difícil para nós, mas também pode fazer uma grande diferença para a pessoa que está falando. Pode ser, assim, um alívio para ela. Só a gente estar escutando ali, ou falando qualquer coisa que seja, a gente tá ali com ela, a gente tem alguém para escutar ela, sabe? Eu acho que é muito importante para a pessoa também. E é legal que tanto a escuta quanto a fala sensível, como o Guilherme, a Lívia e a Júlia colocaram, são importantes fatores para demonstrar o respeito que a pessoa está tendo por aquele sentimento da outra pessoa. Então, nós mostramos que nós podemos não sentir como ela. Talvez nós apenas respeitamos, né, compreendemos que ela está passando por uma situação complicada, difícil, que nós não fazemos ideia, porém nós respeitamos e demonstramos o nosso apoio em relação àquela pessoa. E ter essa sensibilidade também para identificar quando ela quer realmente falar e quando ela quer realmente que você fale por ela. Então, essa sensibilidade, os membros da família, os amigos, nós precisamos estar atentos. Porque, afinal, como vocês bem colocaram, a família somos todos nós, né? Então, precisamos estar atentos a essas características. E além desse nosso olhar atencioso para as pessoas à nossa volta, nesses momentos é difícil, mas lembrarmos que nós temos a família como um ponto de apoio. E a casa espírita também, né? A partir do momento que sentirmos coisas que não são nossas, que nos sentirmos entrando nesse processo, procurarmos a casa espírita, o atendimento fraterno, o evangelizador, os amigos, a família e pedir essa ajuda, essa conversa, né? Então, super completa essa resposta aí. E vamos com a pergunta da Érica. Vamos rodar a pergunta aí. Oi, tudo bem? Então, a minha dúvida seria: como identificar que estamos entrando em um processo de depressão? Quais seriam os sintomas? Então, pergunta da Érica: como identificar os sintomas da depressão? Fala, Gui. Ótima pergunta da Érica, né? E aí a gente vai ter que voltar lá atrás, lá no início, a Lívia falou sobre autoconhecimento. Como é que eu identifico em mim alguma coisa diferente, né? Para eu identificar o que é diferente, eu preciso entender o que é o meu normal, entre aspas, né? Qual é o meu ponto zero, o meu ponto regular, né? Para eu identificar que tem algo de diferente em mim. E para isso eu preciso fazer um exercício, que ele é um exercício jornada, né? Ele é um exercício quase que missão da vida, que é o autoconhecimento. É um exercício diário, é um exercício que muitas vezes pode ser até dolorido. Porque quando a gente começa nessa jornada de autoconhecimento, a gente olha para dentro da gente, né? E aí o Carl Jung, né, psicólogo,
terapeuta, ele dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para si desperta. Só que às vezes nesse despertar, a gente começa a olhar para dentro da gente, começa a ver que a gente tem umas manias, tem uns defeitinhos, né? Que a gente não é tão bonzinho assim, né? E aí, às vezes, olhando para essas coisas, a gente começa a olhar só para essas coisas. E começa a olhar só para as coisas negativas que a gente tem. E todo mundo tem coisas negativas. Eu tenho muitos pontos negativos e todos nós aqui, você que está aí do outro lado da tela também. Só que nós temos virtudes também. Só que às vezes a gente olha tanto para os nossos pontos negativos que a gente não consegue, para usar uma palavra da moda, a gente não consegue ter empatia com a gente mesmo. E aí a gente olha só os defeitos e não olha as nossas virtudes. E às vezes a gente fica se cobrando, e às vezes a gente não consegue entender quem nós somos, né? Às vezes a gente vive tão nessa loucura do dia a dia que a gente não para fazer a reflexão de que nós somos espíritos imortais, né? Então, essa nossa vida aqui é uma fagulha na nossa linha do tempo, né? Os espíritos no Evangelho vão nos dizer que um século no nosso mundo é um relâmpago na eternidade, né? E esse espírito imortal, ele habita um planeta que ainda é um planeta que está na terceira série, né, dos mundos. Assim, é um mundo de provas e expiações que está em fase de transformação para ser um mundo de regeneração. Então, tudo bem eu ter defeitos, tudo bem tu ter as tuas manias, as tuas chatices, né? Tudo bem, a gente é espírito imperfeito. A gente tem que olhar para si com carinho, para a gente olhar e fazer esse exercício de autoconhecimento sem ser punitivo, tá? Esse é um dos pontos que às vezes a gente comete esse grande erro de porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou a pior pessoa do mundo. Meu, relaxa. Eu tenho defeito, tu tem também. A gente precisa se esforçar para ser a cada dia um pouquinho melhor, né? A cada dia precisa ser uma versão melhor. Mas não é a melhor versão do mundo. Não é a melhor pessoa da face da Terra. É um pouquinho melhor do que eu fui ontem. É a minha melhor versão. A gente muitas vezes entra em processo depressivo porque a gente se deixa levar pela correria do mundo e começa a colocar metas e objetivos inalcançáveis, né? Então, eu não vou me tornar um atleta do dia para a noite, né? Amanhã eu vou ligar para o Usain Bolt e vou apostar uma corrida com ele de Porto Alegre a Torres. Não adianta, eu vou correr 100 metros e vai me atacar a asma. E aí acabou a corrida, né? Eu preciso entender que é passo a passo. É sempre a meta, o objetivo é ser um pouquinho melhor, não é ser o melhor do mundo. E às vezes a gente se deixa levar pelo materialismo, pela correria do mundo, pela essa bolha que é as redes sociais, e a gente começa a achar que a gente é inútil, que a gente não serve para nada, que eu sou ruim em tudo, eu não faço nada de bom, eu sou um desgraçado. E não é assim, né? Todos nós temos algumas virtudes, todos nós temos potências. E a gente precisa entender que está tudo exatamente onde deveria estar. Às vezes a gente vai perder o controle dessa ou daquela situação, mas não é porque eu perdi o controle que não tem alguém no controle. Sempre tem alguém no controle, e esse alguém é um espírito perfeito, né? No nosso caso, habitantes da Terra, esse espírito é Jesus. Então, abraça o cara, abraça Jesus e vamos lá, entendeu? Jesus não está pedindo para que tu seja o melhor do mundo. Ele está pedindo que tu seja uma versão 2.0 de ti mesmo, né? Uma versão um pouquinho melhor, uma atualização de sistema aí, né? Então, eu gosto sempre de frisar isso, assim, sabe, pessoal? Tudo bem até se não estiver tudo bem. E muitas vezes a depressão vai nos pegar. Eu vou entrar numa bad, numa tristeza, e vou ficar nessa bad, e vai se transformar numa depressão. E tudo bem não tá tudo bem comigo. Eu posso pedir ajuda, não tem problema nenhum, né? Não é vergonha nenhuma eu pedir ajuda, eu mandar uma mensagem pro meu evangelizador, eu pedir para conversar com os meus pais, com os meus irmãos, eu ligar para um amigo e dizer, cara, não sei o que fazer, tô sentindo isso. Tudo bem, não tá tudo bem. A gente precisa se conhecer o suficiente para aceitar isso e muitas vezes pedir ajuda.
Perfeito. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Acho que, tipo, o autoconhecimento é muito fundamental também, mas acho que a autoaceitação vem junto, principalmente, porque tu se aceitar como tu é, que tá tudo bem tu ser aquilo ali, como o Gui falou, tá tudo bem tu ser como tu é. E é isso aí. Eu costumo brincar, né, que a gente segue um guia e modelo, que é Jesus, que andava sobre as águas, né? Nós não podemos deixar que as ondas da vida nos derrubem. E eu Perfeito. acho que é muito importante essa questão de autoaceitação e de se aceitar, como a Lívia estava falando, até porque quando a gente vê que a gente consegue fazer um pouquinho, tipo, tu olha e fala, ah, mas eu não vou conseguir fazer tudo isso hoje. Mas se eu começar a fazer hoje, fazer um pouquinho, como o Gui falou, tu vai ver como tu vai se sentir bem. Tu vai se sentir bem porque tu vai saber que amanhã tu vai conseguir fazer mais um pouquinho daquele pouquinho, já são 2 pouquinhos. Não é mais um pouquinho. E com o tempo vocês vão vendo que tudo vai andando e vai evoluindo bem. É É aquela isso. frase, né? Devagar e sempre. É. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu trazer pontos bem importantes e fazer um esclarecimento bem bacana de tudo isso. E agradeço vocês pela presença aqui hoje e complementando aí que o Gui colocou, nós temos um modelo a seguir, que é Jesus, e cada encarnação nossa uma oportunidade de nos atualizarmos para uma versão 2.0, né? Então, cada encarnação é uma bênção. A gente agradece todos os dias por estarmos aqui, por termos amigos, por podermos contarmos com a nossa família, as pessoas à nossa volta. E que tenhamos sempre em mente Jesus como nosso guia, o cara que vai estar lá, né, de mãos firmes e olhar sereno, né, dirigindo esse barco que todos nós estamos. Então, pessoal, agradeço a presença de todos vocês aqui. Foi muito bom o nosso bate-papo, a nossa conversa. E espero que nos vejamos em breve, certo? Então tá. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.